Estamos conversando com a psicoterapeuta Sueli Nassif sobre a utilização da técnica expressiva das marionetes do self desenvolvida pelo Dr. Carlos Byton. Sueli, você que estudou a técnica das marionetes do self com o seu próprio criador, Dr. Carlos Byton, pode nos dizer em que ela consiste e qual foi sua origem? Bom, as marionetes do self, elas são um recurso expressivo que ajuda muito no processo de terapia. A técnica tem origem nos conceitos tanto do Sandblay, da Dora Kalff, como também a respeito do psicodrama. Porque a palavra marionetes nos remete ao teatro de bonecos e dá a ideia de que alguém está manipulando. Você pode descrever as marionetes e como elas são utilizadas pelo terapeuta nessa técnica? Então, as marionetes, elas vão sempre representar conteúdos do consciente e do inconsciente. E com isso, a gente é capaz de montar uma cena que pode ser relacionada àquilo que é a temática ou a problemática do paciente naquele momento, ou um sonho que ele traga. A gente logo pensa em uma representação teatral, né? Existe um cenário onde a história é representada? Como é que se monta uma cena? Certo. Então, assim, de um modo geral, a gente utiliza os marionetes ou as miniaturas. E essas miniaturas a gente em geral coloca sobre um tecido ou uma toalha. Eu tenho algumas toalhas diferentes que eu utilizo. Eu às vezes utilizo também um anteparo para facilitar a fotografia. A interpretação poderia ser que assim que os pombinhos, né, o casal, entra para dentro de casa e começa a ter uma vida pessoal, começam a surgir os elementos de sombra, aquilo que não aparecia e que passa a aparecer no cotidiano, que são a emergência das questões da sombra dentro do casamento, que pode acontecer logo depois da lua de mel, quando a realidade começa a aparecer. Essa foto nos ajuda sempre a ir, exemplificando como é que está indo o processo terapêutico, o que são as aquisições. Então, por exemplo, algumas pacientes lembram, mesmo depois de algum tempo, de muito tempo, qual é a primeira representação, porque isso fica muito caracterizado. Depois de tanto tempo trabalhando com essa técnica, quais os efeitos que você nota? O terapeuta, conhecedor do processo, pode ajudar o paciente a compreender a dinâmica de uma forma absolutamente visual. A técnica, ela com certeza tem por detrás todo um conhecimento teórico junguiano, e que o Byton traz com muita presença a essa psicodinâmica. Em que casos você recomendaria a utilização da técnica das marionetes? De modo geral, a gente usa não no começo, é raro iniciar logo nas primeiras sessões, sempre é um pouco mais adiante. E alguns pacientes, eles não solicitam, é como se a técnica não servisse. Para a supervisão, isso é um recurso que pode ser utilizado sempre no processo de supervisão. Aí, neste caso,
a gente pode utilizar a figura do terapeuta e a figura do paciente, que conta para o terapeuta a história, por exemplo, essa história, e aí o terapeuta é capaz de lentamente explicando para o seu supervisionando o que é que está acontecendo. Para finalizar, você gostaria de dizer mais algumas palavras para aquelas pessoas que ficaram interessadas em conhecer um pouquinho mais desse recurso? O armário, ele é uma coisa que alguns terapeutas gostam de ter. Então, para aqueles que gostam de ter o armário, que gostam de utilizar, eu acho que ele seria uma técnica muito útil. Nós temos um workshop que faz justamente a comparação, né, entre a caixa de areia e essa outra atividade, que são os marionetes do self. Junto com o workshop, nós temos também um grupo de estudos sobre técnicas expressivas, que convidamos a todos que venham participar. Eu e a Lúcia vamos gostar muito de receber.